O filme começa com uma imagem digna de papel de parede, acompanhada de uma explicação sobre meta-humanos, uma breve menção à chegada de Clark à Terra, o fato de ele ser o Superman há uns 3 anos e que, 3 semanas antes dos eventos do filme, ele impediu Boravia de invadir Jarampur, e então, após mais 2 explicações sobre como ele lutou contra o martelo de Boravia e perdeu pela primeira vez, finalmente vemos o cueca por cima da calça, mas ele está todo ferrado. Então, Krypto aparece e arrasta o Clark para uma nave espacial enorme escondida, que ninguém na Terra havia notado, até agora. Lá dentro, robôs que não precisam de agradecimentos por não terem consciência, então eles não vão apreciar isso, colocam a mensagem dos pais do Clark para tocar e ele sentir conforto, sendo que a segunda metade está danificada, enquanto ele toma um banho de sol para se curar, e enquanto a engenheira o procura. Quando Clark fica pronto, ele vê que Krypto fez uma bagunça e continua destruindo as coisas. Então o Superman voa de volta para lutar contra o robô, que estava sendo controlado por Luthor e seus funcionários. Isso enquanto a namorada do Luthor tirava selfies da luta como pano de fundo. A engenheira encontra a nave espacial escondida, mas Luthor diz para ela voltar e a luta do robô termina, por enquanto, já que o Superman caiu e Malho o ajuda a sair do buraco no asfalto. Enquanto um dos espectadores da luta diz que talvez o Superman não deveria ter intervindo em Jarampur. O robô vai para um outro lugar, passa por 2 portais e retorna ao prédio da LexCorp, e na verdade esse robô era uma armadura do Ultraman. No dia seguinte, Clark, que usa um penteado de brócolis para que ninguém saiba que ele é o Superman, recebe um telefonema dos pais dele, o parabenizando pelo artigo que ele escreveu e saiu na primeira página. Jornais impressos ainda são muito populares neste universo, eu acho. Enquanto isso, Luthor tentava vender armas para o governo dos Estados Unidos, mas recebeu um não como resposta. Mais tarde, Lois encontra Clark em seu apartamento fazendo jantar. Logo ela começa a entrevistá-lo como Superman, pois, segundo ela, alguém poderia descobrir que ele está se auto-entrevistando. E tem uma hora que ele fala que ninguém vai reconhecer ele por causa dos óculos, sendo que o que deixa ele irreconhecível é o penteado de brócolis. Porém, essa entrevista termina rapidamente, basicamente como seria no caso deles não se conhecerem. E Lois diz que ela sabia que terminaria assim porque ela não é boa em relacionamentos. Não entendi por que ela mencionou isso agora, mas enfim. Lex, sua namorada Barbie, a engenheira, e Ultraman chegam à Antártida e, assim que se aproximam, a nave kryptoniana se eleva e eles entram lá facilmente, já que ela não possui sistema de segurança. Além disso, nesse universo, eles enviaram um recém-nascido em uma nave gigante, ou essa é a nave da Supergirl com um pendrive da mensagem que estava na nave do Clark. Enfim, esses robôs são facilmente quebrados, então é mostrado o poder mais legal da engenheira. Ela consegue tirar a cabeça da bunda, e ela também consegue acessar computadores alienígenas e recuperar mensagens. Enquanto isso, o Superman luta contra um monstro enorme, que mais cedo era bem pequeno, e depois ele salva um cachorro, e então tem a primeira cena de um trailer. Em seguida, vemos a Gangue da Justiça, que começa a atacar o monstro pelo olho, enquanto Superman salva uma menina e depois um esquilo, e então o monstro morre ao ter seus órgãos internos explodidos, o que deixa o Superman chateado, não só por ele ter visto exatamente o que aconteceu com sua visão de raio-x, mas também porque ele queria capturar ou pelo menos sacrificar o bichão de uma forma menos dolorosa. E assim que o dia é salvo, aparece no jornal uma notícia sobre a mensagem completa dos pais do Superman, que basicamente dizia para ele fazer merda na Terra, o que faz com que todos se voltem contra ele logo depois dele salvar essa parte da cidade sem que ocorram mortes de pessoas. Basicamente o Superman foi cancelado. Então, pouco tempo depois, é mencionado umas 3 vezes que a mensagem recuperada é 100% autêntica. E as únicas 2 pessoas que ainda não acreditam que ela realmente seja são Rick Flag e o presidente de Boravia, que não só tem uma pintura de si mesmo em seu escritório, mas também tem um portal que leva ao universo compacto do Luthor. Na Antártida, o Superman consola um robô quebrado prestes a pifar, sendo que eles não têm consciência e não vão apreciar isso. E nisso ele percebe que Krypto foi levado pelo Luthor, que faz uma transmissão do encontro pacífico deles. E isso acaba na TV e leva a um cameo do pacificador. Assim que Clark entra no apartamento, ele e Lois começam uma conversa, enquanto uma luta contra uma criatura interdimensional e a Gangue da Justiça ocorre no fundo. O assunto começa sobre a mensagem completa dos pais biológicos do Clark, e sobre como ele achava que terminaria de uma forma diferente, e como Lois nunca imaginou que ele faria algo do tipo. Então, Clark decide se entregar às autoridades para encontrar o Krypto. Lois chega a dizer que é só um cachorro, mas ela não sabe que ele também tem poderes, e Clark diz a Lois que ele a ama. E como o governo não tem capacidade para manter o Superman sob custódia, eles
simplesmente o enviam para Planet Watch, e de lá ele é levado para o universo compacto, onde ele é preso dentro de um cubo de vidro, que poderia ser facilmente quebrado. Então, enquanto ele menciona que a obsessão de Lex por ele é muito estranha, Luthor comenta que o Superman não é do tipo dele. Então uma criatura semelhante aos Slenderman começa a pilotar essa esteira flutuante. Assim que a explicação sobre o universo compacto termina, Rex, o metamorfo, faz uma pedra de kryptonita com a mão. Enquanto isso, Lois tenta descobrir a conexão entre o aprisionamento do Superman, o conflito entre Boravia e Jarampur e o fato de Luthor estar por trás de ambos. E logo ela descobre, através da conexão de Jimmy Olsen, que Luthor prendeu o Superman em um universo compacto. E falando nisso, Krypto também está lá, perseguindo esquilos digitais. E este lugar tem macacos com chips no cérebro, que ficam fazendo posts dando hate no Superman, e a prisão da qual a maioria das celas são alugadas por governos para manter agitadores políticos. É também usada por Luthor para prender pessoas por razões pessoais, e é onde o filho de Rex está sendo mantido. E também é o lugar para onde Lex manda suas ex-namoradas, e por essa razão a Eve continua com ele, e ela só pode conversar com Jimmy em um beco, pois foi o único lugar que ela encontrou sem câmeras, já que Luthor fica vigiando as câmeras de trânsito para saber onde ela está. Enfim, ela concorda em procurar mais coisas sobre o conflito de Boravia para que Jimmy possa publicar uma matéria expondo Luthor, o que poderá tirar o Luthor de cena para que Jimmy e Eve possam ficar juntos. E Jimmy não ficou muito feliz com essa última parte. Mas enfim, Lois vai até o Salão da Justiça, que é um lugar bem grande e vazio, onde ela se encontra com os membros da Gangue da Justiça, que não gostam desse nome, exceto pelo Lanterna Verde. E sim, eles sabem que o Superman é o Clark Kent. E sobre os óculos hipnóticos que ele usa como disfarce, para falar sobre o aprisionamento do Superman e o que eles deveriam fazer a respeito, que é basicamente nada. Porém, quando a Lois sai do prédio, o Senhor Incrível diz que eles dois deveriam pelo menos verificar o que aconteceu. Enquanto isso, Lex mata Mali, que foi o cara que ajudou o Superman a se levantar após a armadura o jogar no chão de novo, enquanto interrogava o Clark. Mais tarde, Lois e o Senhor Incrível chegam à praia onde fica a entrada do universo compacto, e uns caras de armadura começam a atirar. O Senhor Incrível e suas bolas robóticas lutam contra eles enquanto Lois permanece sã e salva dentro de um escudo de energia que fica no meio do caminho e faz com que ela tenha uma ótima visão do que está acontecendo ao redor. Eles encontram o portal para o universo compacto, o que deixa o Senhor Incrível preocupado pois um único erro do tamanho de um picômetro poderia criar um buraco negro no lugar da Terra. Enquanto o portal é aberto, o metamorfo decide desfazer a mão de kryptonita, pois ele se sente mal pelo Mali ter sido levado para o céu, e Clark prometeu salvar o bebê alien. No entanto, como não havia luz solar lá dentro, o Superman ainda estava muito fraco. Então, o metamorfo fez um pequeno mini-sol que, de alguma forma, não explodiu e nem fritou tudo que estava ao redor. Ao mesmo tempo, o Senhor Incrível envia duas esferas T para lá. Krypto é liberto, e o bebê de CGI é carregado pelo Superman, porque, por algum motivo, Rex não consegue segurá-lo agora enquanto transforma. Bem, agora que ele fez o corpo de ácido para jogar nas armaduras faz sentido. Porém o Superman e Joe estão nadando no rio de antiprótons, que aparentemente só destrói humanos, e termina em um buraco negro, do qual quase que eles caem, mas felizmente eles quatro conseguem escapar graças a um puxão do metamorfo e ao sopro congelante do Clark. Então eles seguem a última esfera T, que o Krypton destrói assim que eles saem, que nem ele fez com a primeira. E o portal foi quebrado por ter ficado aberto por muito tempo. Enfim, como Clark precisará de 1 ou 2 dias para se recuperar do envenenamento por kryptonita e o Senhor Incrível precisa ficar para monitorar o portal, ele empresta a nave esférica para Lois, que consegue pilotá-la sem problemas, já que os controles são fáceis e intuitivos. E assim que Luthor descobre que o Superman escapou, ele fica furioso, desconta a raiva em seus funcionários e na Eve, o que a leva a enviar as selfies com informações para Jimmy, com a condição que eles passem o fim de semana juntos, algo que ele não está muito afim, mas ela acaba enviando as fotos de qualquer jeito pois ela é pega no flagra, e então ela é colocada em um cubo. Enquanto isso, Lois chega à fazenda dos pais de Clark e logo recebe as notícias de Jimmy e as selfies de Eve, e quem repara nas informações atrás é a Lois. Luthor reabre o portal quebrado, o que poderia causar uma fenda dimensional, para fazer o Superman aparecer ali. No dia seguinte, Clark conversa com o pai dele sobre a segunda parte da mensagem dos pais biológicos dele, e como ela fez com que ele não soubesse mais quem ele é, pois ele esperava algo diferente. Jonathan basicamente diz que o que ele esperava revela mais sobre quem ele é do que a própria mensagem, e que os pais não devem dizer aos filhos quem eles devem ser, mas sim dar a eles as ferramentas para que construam sua própria identidade. Então, Clark e seus pais, Rex, ele teve filho com uma humana, e os outros membros da Gangue da Justiça, veem na TV que as tropas de Boravia estão prestes
prestes a invadir Jarampur, no mesmo instante em que a fenda interdimensional está prestes a atingir Metrópolis. E o Senhor Incrível precisa do Clark lá agora, ou o planeta vai estar condenado. E a razão pela qual Luthor tem vendido armas para Borávia por um preço baixo é porque ele quer metade do território de Jarampur para criar uma utopia, e por terem depósitos de petróleo na região. E essas informações são divulgadas enquanto a cidade está sendo destruída. O Superman chega a Metrópolis, e o plano era pegar o código do portal na Luthor Corp e o Senhor Incrível usar ele para hackear o sistema, mas a engenheira e o Ultraman chegam, e assim que a cara e os pulmões do Superman são cobertos com nanopartículas, o exército de Borávia invade Jarampur, e o Superman voa até a estratosfera e então ele cai de volta ao chão com a engenheira, e o Ultraman segurando ele, o que deixa a engenheira inconsciente e permite que ele vomite as nanopartículas. Então ele vê que o Ultraman é um clone dele mesmo, e ele foi feito com uma amostra de DNA danificado ou algo assim, e que ele é controlado por Luthor, e é mais forte que o Clark. Enquanto eles lutam, a gangue da justiça intervém no conflito de Borávia e a Mulher Gavião joga o presidente de Borávia de cabeça em um prédio para que ele possa pensar adequadamente sobre suas ações fora deste plano. Então, Clark apanha do Ultraman, Luthor faz um monólogo, Clark apanha de novo, então ele chama o Krypto, que foi trazido para que ele não matasse as vacas da fazenda, e ficou desde a hora que chegou até agora comendo petiscos para cachorro em uma loja evacuada. Enfim, Krypto chega empurrando o Ultraman para longe, então ele destrói todas as câmeras do Luthor enquanto Clark volta a lutar contra o Ultraman, e depois contra os Raptors, e então contra o Ultraman novamente, então ele joga o clone em um buraco negro. Na nave da Luthor Corp, Lex decide fechar a fenda enquanto eles estiverem dentro do bunker, e ele vai fazer isso apenas antes que ela chegue em alguma cidade que ele gosta, já que a cidade vizinha também gosta do Superman, ou algo assim, mas antes que eles pudessem entrar lá, Superman, Krypto e Senhor Incrível chegam, e enquanto Luthor e Clark discutem sobre como o Luthor não gosta dele por ele ser um alienígena, e como o Superman é tão humano quanto qualquer outra pessoa por ali, o Senhor Incrível fechava a fenda, e quando Luthor começa a falar sobre o fato de que o governo deu autoridade para ele matar o Superman, Krypto fica puto e o ataca de leve. As informações de Luthor sobre o conflito de Borávia aparecem na televisão, e o porquê desse lugar ter uma televisão ligada e o porquê dos computadores ter um botão específico que muda diretamente para um canal de notícias, nunca é explicado. Então, enquanto Luthor é preso, alguns prisioneiros do universo compacto são soltos. Clark diz que vai dar uma entrevista para Lois como Superman, mas na verdade eles ficam se beijando e a Lois diz que ama ele também. Algum tempo depois, enquanto Superman é examinado por um robô, Kara chega reclamando que mudaram o lugar da entrada da nave e perguntando onde está o cachorro dela. Nisso descobrimos o motivo do Krypto não se comportar direito. E Clark comenta com o robô Gary que a Kara gosta de ir a festas em planetas com sóis vermelhos, que é o tipo que permite que eles fiquem bêbados. Após ela sair, um dos robôs coloca vídeos dos pais humanos de Clark enquanto ele faz fotossíntese. Então, são mostradas duas cenas pós-créditos. A primeira, o Superman abraçando Krypto enquanto observa a Terra da Lua. E a segunda, ele e o Senhor Incrível estão olhando para a parede de um prédio, que ficou torta depois que a fenda foi fechada. Então, o Senhor Incrível pergunta se deveria abrir a fenda e fechá-la novamente para consertar. É isso. Hey, não se esquece de dar um like, se inscrever e deixar um comentário.